Jesus. Aleluia. Glória a teu nome. Glória a Deus. Irmãos, abra a tua Bíblia lá em Romanos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma. E eu hoje quero compartilhar contigo algo que em 2 momentos eu quero compartilhar contigo acerca da história de 2 homens da Bíblia, que a atitude que eles tiveram, a situação que aconteceu, fala não apenas de uma escolha, mas a vida daqueles 2 homens, Abrão e Ló, eles falam para nós de 2 estilos de vida, 2 maneiras de viver. Os irmãos estão comigo? Conseguem ouvir? Amém, amém? Glória a Deus. Ruben, Kátia. Aleluia. Helena, cada vez mais fofa. Aleluia. Vitória, essas bochechas que cada vez dá mais vontade de apertá-las. Aleluia. Mas eu estava-te a dizer, os irmãos lembram do que eu falei até agora? Abrão e Ló. Obrigado. E mais, eu falei mais. Eu disse que esses 2 homens, eles apontam para 2 estilos de vida. E antes de nós entrarmos propriamente na vida de Abrão e Ló e desses 2 estilos de vida, eu quero compartilhar algumas outras coisas que têm tudo a ver com aquilo que aconteceu com Abrão e Ló e que acontece conosco também. No dia a dia essas coisas passam-se conosco e tu vais ver e tu vais perceber situações onde isso acontece. E o primeiro versículo que eu quero ler contigo, para que nós tenhamos entendimento e vejamos que está baseado na palavra aquilo que eu vou compartilhar com a igreja, é lá Romanos capítulo 12, no versículo 2. Então, o boletim está já aí pronto? Ok, então. Mas se der para projetar então Romanos capítulo 12, e tu possas abrir aí a tua Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 2. Amém? E antes de nós avançarmos para a leitura, quero convidar-te, então, vamos ter uma palavra de oração. Amém? Glória a Deus. Pai de amor, nós, uma vez mais, Senhor, pedimos-te que Santo Espírito fales ao nosso coração e que a tua palavra possa trazer luz e possa fazer sentido, Senhor, e que nós possamos compreender um pouco mais daquilo que é a tua vontade, daquilo que é o teu querer para a nossa vida. Senhor, nós exaltamos o teu nome e queremos, Pai, que o teu amor sempre é conosco. Obrigado porque tu não nos tratas da forma como nós merecíamos, mas tu tratas-nos com amor, com tolerância, com bondade, com perdão, com indulgência. Tu tratas-nos com graça, com favor e merecido. E nós te louvamos por isso. E pedimos-te agora, Espírito Santo, que tu derrames sobre nós espírito de entendimento, sabedoria e de revelação, para que possamos compreender o espírito da tua palavra, não apenas a letra, mas o espírito que inspirou os homens a escreverem a tua palavra. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Quem crê diz amém? Glória a Deus. Irmãos, pode não parecer, mas eu gosto de uma igreja falante, animada, que dá glória a Deus, que dá um aleluia, que libera um cheiro e me canta lá, bai. Eu gosto disso. Sério, pode não parecer, mas eu gosto disso. Às vezes o pastor diz assim, cara, é sério, tem umas sobrancelhas carregadas, parece que está com semblante. Mas não, eu gosto disso, gosto de uma igreja avivada, animada, pessoal divertido, bem disposto, que sabe os momentos certos para fazer as coisas, porque há momento para tudo. Eu creio que nós podemos aprender a palavra de Deus com alegria, com humor, com boa disposição, com diversão, mas também com reverência, com santidade, com verdade, com humildade. Eu creio nisso. Não sei se os irmãos pensam assim, mas eu creio nisso. Creio que estar com a igreja pode ser uma das coisas melhores e mais divertidas do mundo, mais satisfatórias. Por quê? Porque a vida de Deus está aqui no nosso meio. A vida de Deus está em ti. E quando nós compartilhamos uns com os outros, nós estamos a compartilhar da vida de Deus que está em ti. Não sei se já ouviste, uma vez ouvi isso. Olha, o Cristo que está em mim cumprimenta o Cristo que está em ti. Já ouviram isso? Então por quê? Porque a vida de Deus está aí. Tem vida de Deus aí. Tem vida de Deus aí. O nome de Jesus está aí. Quando tu abres a boca para abençoar alguém, já falaste com alguém que disse, obrigado pelas suas palavras. Sinto-me tão bem. Já aconteceu isso com alguém? Então por quê? Porque há vida. Quem abençoa é o Cristo que está em ti. Não sou eu, não és tu, mas é o Cristo que está em ti. Amém? Por isso que um dos pilares da nossa visão e do nosso chamado enquanto igreja é exatamente que cada membro é um ministro. Por quê? Porque tem Jesus aí dentro.
Quando nós compartilhamos Jesus, quando nós falamos de Jesus com os outros, nós estamos a compartilhar a vida. Compartilhar esse Jesus. Não é algo que nós tenhamos por nosso mérito. Não, é porque Ele nos amou, Ele habita em nós. Ele resolveu habitar em nós. E porque Ele habita em nós, habita em mim, habita em ti, habita numa criança. Amém, coisa fofa? Sim, é para ti, meu amor, estás a olhar para mim. Ele habita numa criança e uma criança pode ajudar o outro. Olha, conversa com as nossas crianças. Eles vão dizer, eu falei com o meu coleguinha, eu trouxe o meu coleguinha. Mateus é especialista nisso, em trazer os amigos dele. Então porquê? Porque o Cristo que está em ti pode abençoar outros que estão em necessidade. E estes dois homens que eu te estou a falar, Abrão e Ló, eles estiveram perante uma mesma situação que os dois estavam a viver. Eles tiveram situações, posturas diferentes. Eles viram a coisa de forma diferente. E isso pode ser uma lição para mim e para ti hoje. Só que como eu te estava a dizer, eu quero ler primeiro Romanos 12:2, para que nós tenhamos uma base, para que nós entendamos, em primeiro lugar, qual é a vontade de Deus. Então, vamos ler aí, pode ser? Romanos 12:2, tem como projetar, Lincoln? Já está? Amém. Glória a Deus. Então diz assim, podemos ler em voz alta, como fizemos ontem no Impacto, pode ser? Amém? No 3, 1, 2 e 3. E não com este, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis e perfeita vontade de Deus. Olha, em primeiro lugar, o que é conformar? Não te conformes, não vos conformeis. Quem aqui trabalha com cozinha já fez bolo na vida? Um bolo. Alguém fez um bolo na vida? Deixa eu ver aqui. A Cátia não vale porque a Cátia não percebe nada de cozinha, está bem? Estou a brincar. Quem já fez um bolo na vida, irmãos? Eu já fiz. Para fazer um bolo, o que é que normalmente se utiliza? Obrigado. Quem dá mais? Mais. Quem dá mais? Quem já falou uma vez não pode falar mais, tá bom? Ok? Ovo, mais. Agora, e tudo isso faz-se uma pasta, faz-se uma massa e coloca-se aonde? Numa? E então de que forma é que o bolo vai sair? Conforme a forma. Então o que é que ele está ali a dizer? Não vos... Ou seja, não entrem na... Do quê? Deste século. Não vivas, não entres na forma deste mundo. Mas o quê? Transforma-te pela renovação da vossa mente. Ou seja, os valores... Olha aqui. Os valores, os princípios que estão na minha cabeça agora. Eu de antes, que não era de Cristo, eu pensava como este mundo pensa. Mas agora que eu sou de Cristo, há uma nova maneira de pensar. Há uma nova maneira de viver. Há uma nova maneira de ver as coisas. Há uma nova maneira de lidar com os problemas. Há uma nova maneira de lidar com as circunstâncias. Então, ele diz aí, transforma-te pela renovação da tua mente, pela renovação dos conceitos. Então, o que é a renovação do conceito? Então, de antes, se alguém me chamava um nome, dizia que eu era, sei lá, chato, pronto. Já me disseram isso várias vezes, mesmo crente, está bem, pá? Mas pronto, isso acontece. Se alguém dizia que tu eras feio ou feia, o que é que tu fazias? E tu és horrorosa. Pagava logo, não é? No dobro. Era ou não era? Mas e agora que eu sou filho de Deus? Eu vou renovar a minha mente, eu vou entrar noutra forma. Como é que eu vou responder? Quem dá mais? O que é que os irmãos acham? Hã? Eu creio que tu já entendeste a mensagem. Porquê? O que é que Paulo diz? Renovem a vossa maneira de viver para que vocês possam experimentar. E olha aqui, se há coisa que todo cristão quer é fazer a vontade de Deus. Amém ou não amém? Todos nós queremos. Eu acho que até quem não é crente, quem não acredita em Jesus como Senhor e Salvador, quer fazer a vontade de Deus. Tem pessoas assim, que querem agradar a Deus, que têm boa moral, têm boa índole, que de alguma forma são tementes a Deus. Mas a palavra diz, olha aí para o versículo, para que experimenteis qual seja, e ele vai dizer o que é a vontade de Deus.
Porque há muita gente que tem medo da vontade de Deus também. Tem medo de que a vontade de Deus o contrarie. Há gente que tem medo que a vontade de Deus o leve a fazer alguma coisa que ele não quer fazer. Ou que ele não tem muita vontade de fazer. E deixa eu dizer-te uma coisa, vai haver alguns momentos na vida que Deus vai dizer para tu fazeres alguma coisa que realmente tu não queres fazer. Como, por exemplo, suportar o marido chato que tens que suportar todos os dias. Mas isso é só lá em casa, porque eu é que sou chato lá em casa, tá bom? Estás-me a entender? Às vezes tu tens que fazer alguma coisa que não é aquilo que tu gostarias de fazer. Mas, voltando aqui, ele vai dizer que a vontade de Deus é o quê? Boa. Agora, espera aí, vamos lá. Boa. O que é uma coisa boa? Vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho aqui no meu bolso o Euromilhões. É uma coisa boa? Então repara, a Bíblia diz que a vontade de Deus é tão boa ou melhor do que o Euromilhões. Estás-me a entender? E a Bíblia diz que a vontade de Deus, além de ser boa, é o quê? Ela é? O que é uma coisa agradável? O que é uma coisa agradável, irmãos? É bom? É bom? Não, está certo. Mas agradável é uma coisa que sabe bem. Por exemplo, um óleo. Já alguém passou um creme, um óleo no corpo e que teve aquela sensação? Ah, que bom. Então, agradável é alguma coisa que produz essa sensação. Não é uma coisa que produz desconforto. É uma coisa que produz satisfação. Então, ele está a dizer que a vontade de Deus ela é boa, mas ela é também satisfatória, consoladora, agradável. Amém ou não amém? E a seguir ele diz que a vontade de Deus é... O que é uma coisa perfeita? Nunca erra, obrigado. O que é algo perfeito, irmãos? Nunca erra. Tu conheces alguém que nunca erra ou não tenha falhas? Quem? Espetáculo, eu sou o vosso fã. Vocês não querem vir aqui para o pé de mim? Hã? Vocês não querem vir aqui para o pé de mim? Manuel, Mateus. Escuta, repara, eles disseram a coisa certa. O que é perfeito? É só ele, é uma pessoa. Então repara, escuta, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita ou a vontade de Deus é boa, é agradável e ela é Jesus, é perfeito. Jesus era bom, Jesus era agradável, tão agradável que as crianças corriam para ele. Já viste alguma criança correr para alguém de quem não gosta ou que não se sente aceita? Então repara uma coisa, eu estou-te a contar isto e colocar aqui um tempo e só colocar-te algumas introduções para te mostrar primeiro um pilar. Olha aqui. Volta para cá, por favor. Um pilar, que pilar é esse? Que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mas nós temos a história de dois homens que passaram por uma circunstância, por um acontecimento que estava a afetá-los a eles e às famílias deles, e eles tiveram duas posturas, dois estilos de vida diferentes. Tiveram duas opções. Eu quero agora comparar dois versículos para que nós entendamos melhor como é que se processa, porque aquilo que acontece, aquilo que afeta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, há uma coisa, os irmãos estão comigo até aqui, acompanhem isso porque é importante isto que eu te estou a dizer, que é a transição entre o que eu te vou explicar a seguir. Então escuta, aqueles dois homens, aconteceu algo ali com eles. A tentação e o mau entendimento das coisas de Deus, ou o conceito errado das coisas de Deus, vai fazer com que, perante as circunstâncias, perante os acontecimentos da vida,
muitas das vezes nós possamos ter um dos estilos, uma das respostas, ou de Abraão ou de Ló. E podemos, lá nessa circunstância, ao ter a atitude de Ló, não perceber, sermos tentados e não percebermos que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Mas eu quero ler 2 versículos que nos vão ajudar a entender essa questão da tentação e que muitas das vezes nos tira do foco, nos desfoca de poder escolher e ter a atitude de Abraão. Abra comigo, por favor, em 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Eu quero-te fazer um paralelo entre 1 João 2,16 e Gênesis, capítulo 3, versículo 6 também. Não sei se tem como projetar os dois ao mesmo tempo, eu acho que não, mas eu quero ler em simultâneo. Se tiver como tu abrires a tua Bíblia ou deixar os dois aí, então vai ser fácil para nós compararmos, ok? Os irmãos já encontraram 1 João 2,16? Amém, amém ou não amém? Gênesis 3,6 e 1 João 2,16. 1 João 2,16 diz assim: porque tudo o que há no mundo. Lembras-te do que é que nós lemos em Romanos? Não se conformem, não entrem na forma deste mundo. Ok? Deste século, deste mundo. Ele diz, porque tudo o que há no mundo. O que é que há no mundo? Ele começa a dizer o que há no mundo. A concupiscência da carne. Pastor, o que é isso? Concupiscência. Quem dá mais, irmãos? O que é concupiscência? Deixa eu dizer-te, concupiscência é um desejo, assim, um desejo exacerbado, um desejo exagerado, incontrolável, de satisfazer um apetite, de satisfazer algo, um instinto, um impulso. Deu para entender o que é ou não? Então repete para mim o que é. Um desejo exagerado, incontrolável, exacerbado de fazer alguma coisa. Concupiscência. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele fala então de quantas coisas? Que são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Então repare, ele está a dizer, isto não vem de Deus, isto vem do mundo. Antes ele diz que quem quiser ser amigo do mundo, simpatizante do mundo, andar na forma do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Até aqui, está claro? Agora vamos lá para Gênesis 3,6. Os irmãos encontraram? Guarda aí. Tudo o que há no mundo, o que é que há no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E agora Gênesis 3,6 diz assim, a serpente tentou a mulher foi tentada, ali Eva, e diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vamos lá ver outra vez esse versículo. Vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para se comer. Agradável e árvore desejável para dar entendimento. Ok? Irmãos, eu quero que guardes aqui esses versículos e eu quero então fazer-te o paralelo aqui para que nós entendamos isso. Estás comigo? Pronto para entrar na viagem, para perceber isso? Então repara uma coisa. Lá 1 João diz assim, que a concupiscência da carne. O que é que diz Gênesis 3,6? Gênesis 3,6 diz aí que a árvore era boa para se comer. Ou seja, eu chego à conclusão que aquilo ia satisfazer a minha carne. Depois ele diz aí que a árvore era agradável aos... E o que é que diz lá 1 João 2,16? Concupiscência dos olhos. E depois diz aí que a árvore era desejável, apetecível para dar entendimento, conhecimento, força, poder, dinheiro, din-din. O que é que diz lá 1 João 2,16? E a soberba da vida, poder, conhecimento, domínio. Estás-me a entender? Este paralelo, como é que se processa a tentação? A tentação vai vir sempre para acionar ou a minha carne, ou os meus olhos vão ver e vão desejar, ou eu vou desejar ter poder, fama, enriquecer, conquistar, possuir,
dominar, saber. Estás a entender como é que funciona o mundo? Mas se nós formos comparar Gênesis 3:6 com Romanos 12:2, olha aí, Lincoln, tem como fazer isso com Romanos 12:2? Escuta, lá Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é o quê? É boa, agradável e perfeita. Agora olha para Gênesis 3:6. Diz que aquela árvore era boa, era agradável e era o quê? Mas não era perfeita. É apenas desejável. Estás a perceber? Repara uma coisa. A vontade de Deus, ela é boa. O pecado parece bom. A vontade de Deus, ela é agradável. E o pecado também parece agradável. Mas a vontade de Deus é perfeita. E o pecado, ele é apenas desejável. Não é perfeito. Não é Cristo. Estás-me a entender? Estás a ver aqui? E agora, é com isto em mente que eu quero convidar-te então para nós lermos a vida de Abraão e Ló. O que é que aconteceu naqueles dois momentos? Abre aí a tua Bíblia, lá em Gênesis 13, Gênesis capítulo 13. Eu quero ler contigo do versículo 8 ao versículo 13. Gênesis capítulo 13, do versículo 8 ao versículo 13. Já encontraram? E diz assim: disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Deixa eu só fazer-te aqui um parênteses. Abraão e Ló, mas muito mais Abraão, ele enriqueceu, Deus abençoou, ele teve muito gado, muitas ovelhas, muitas vacas, muitos bois, muitas cabras, muitos camelos, ele ficou cheio de posses, cheio de animais. Só que quem tem animais sabe que tem que os alimentar. Alguém tem cão, gato, cachorro, periquito, alguma coisa em casa? Vocês têm que os alimentar, certo? Hoje nós temos comida feita artificialmente, digamos assim, preparada. Naquele tempo não havia. Os animais comiam erva, capim, mato. Era o que eles comiam. E para haver comida para os animais tinha que haver espaço. E o que aconteceu é que era tantos os animais que Ló tinha animais, Abraão tinha mais animais ainda, e o espaço que havia para ter alimento para eles, porque eles viviam dos animais, o leite, o queijo, a carne, a gordura, as peles, vinha tudo dos animais. Então, o que acontece ali é que eles começam, os pastores que cuidavam dos rebanhos de um, com os pastores do rebanho de outro, começaram a andar à pera, estás a ver? À batatada, a fincar um penso assim nos olhos do outro. Não sei como é que diz lá no Brasil, mas aqui é a pera, a batatada, não é, Ruben? É isso mesmo, pronto. Então, eles começaram a andar à pera uns com os outros. E então acontece esta circunstância, esta situação. E acompanha-me aí, ele diz assim: olha, caso então não está diante de ti toda a terra, eu peço-te que tu te apartes de mim. Se tu fores para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Então Ló, e presta atenção aqui, Ló levanta os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mas deixa eu dizer-te uma coisa aqui. Toda a gente já ouviu falar de Sodoma e Gomorra, certo? Sabe o que é que aconteceu? Que Deus enviou os anjos lá para livrar a Ló. A esposa dele olhou para trás, foi transformada em estátua de sal e Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E repara, se tu vires aqui, tem um pequeno versículo aí que nós lemos, que diz que Ló ia montando as suas tendas até chegar a Sodoma. A Bíblia diz que Ló era um homem justo, porque ele acreditava em Deus. Só que mesmo sendo justo, mesmo sendo crente, ele ia aproximando-se perigosamente do mundo. Ou seja, a concupiscência dos olhos, Ló, como é que ele decidiu? Ló decidiu baseado em quê?
Diz aí, ele olhou e viu a campina, não foi? O que é que nós acabamos de ver? Concupiscência dos olhos. Concupiscência da carne. É soberba da vida. Abraão decidiu porquê? Eu tenho uma palavra. Não importa para onde é que é. Não importa onde é que está verde ou onde é que está seco. Importa que Deus é comigo. E onde quer que eu for, Deus está comigo. Estás a entender? Estás a perceber os dois estilos de vida? É que perante as circunstâncias, nós vamos ter que optar. Abraão era um homem de fé. Irmãos, Abraão era um homem de tanta fé que a Bíblia diz lá, se tu fores ler Hebreus, capítulo 11, ali a partir do versículo 18, Abraão não estava à procura de uma morada permanente. Abraão não estava à procura de uma cidade, de lugar para fixar residência. Abraão vivia em tendas, porque ele se esperava, ele aguardava a pátria celestial. Diz lá que Abraão vivia com a expectativa de uma pátria superior, em Hebreus 11. Se tu fores ler, irmãos, anota essa referência. Está aí, Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao 16. Vai dizer lá que Abraão agora, e se na verdade, ele diz assim, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Abraão vivia com a expectativa, ele vivia em tendas, ele vivia com a esperança de uma pátria superior, de uma cidade superior. Abraão vivia com a percepção da glória de Deus, da eternidade. Abraão vivia a saber que não era apenas aquilo ali, mas que Deus, o Deus que o tinha chamado, tinha algo maior para ele. Abraão viveu por aquilo que experimentou, aquilo que era de Deus, que era bom, que era agradável, porque mesmo em meio a circunstâncias difíceis, Abraão experimentou o que é agradável de Deus. E Abraão experimentou o que é perfeito. Ló experimentou o que é desejável. Abraão experimentou o que é perfeito. Ló olhou e viu aparentemente aquilo que está ali à tua volta. Sabes, vai haver momentos na tua vida, vai haver circunstâncias na tua vida que tu vais ter que decidir se vais ser Ló, vais andar pelo que tu vês, pelo que tu sentes, pela tua carne, pelos sentimentos, por aquilo que parece que é bom, ou tu vais andar por aquilo que é eterno, por aquilo que é para a eternidade, por aquilo que vai além deste tempo, por aquilo que aparentemente não faz sentido, aquilo que aparentemente é deserto. Eu não vejo nada. Abraão não foi para onde era verde. Abraão confiou em Deus e foi para onde não havia nada. Eu não sei qual é a circunstância, mas com certeza, se tu meditares bem, tu vais poder aplicar estes dois estilos de vida a alguma área da tua vida que tu estás a viver hoje. Eu vou viver por aquilo que eu vejo, ou eu vou viver por aquilo, por um chamado, por uma palavra de Deus, por um propósito eterno. Porque vão haver circunstâncias na tua vida, na minha vida, assim como houve com eles. Os dois eram crentes, repara. Os dois eram crentes. Os dois estavam em comunhão. Mas os dois tiveram atitudes diferentes. Escolheram caminhos diferentes. Um estava mais próximo da forma do mundo, porque ele deixou a concupiscência dos olhos decidirem por ele. A expectativa de lucro estava mais ali. Estás-me a entender? A expectativa do lucro, de lucro imediato, de eu me dar bem, estava ali, estava à vista, era tudo verde, eu ia dar-me bem. Mas há uma palavra de Deus. Eu fui chamado para um propósito. Jesus habita em mim. Eu preciso viver por coisas eternas, celestiais. As minhas atitudes vão dizer a quem é que eu sirvo. As minhas escolhas vão dizer quem é primeiro para mim. As minhas escolhas vão dizer se eu entendo que a vontade de Deus, ainda que seja diferente do que eu estou a ver, as minhas atitudes vão dizer se eu acredito que realmente a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Porque eu deixo de dizer-te uma coisa. Jesus é bom, Jesus é agradável, Jesus é perfeito. E mesmo que aparentemente, imediatamente, não seja o mais confortável, não seja o mais apetecível, o caminho de Jesus é sempre o melhor. A Bíblia diz, falámos isso ontem, que há caminho que ao homem parece direito. Parece.
mas o fim daquele caminho é a morte. E sabes, Abraão é então esse exemplo desse homem que vivia para a eternidade. E eu quero, ao encerrar aqui, porque temos a nossa ceia, eu quero convidar-te para que tu renoves a tua mente com a palavra de Deus. Eu não sei quais são os conceitos que tu tens dentro de ti, mas olha aqui. Quando há uma briga, um desentendimento lá em casa, como é que nós reagimos? E depois de reagirmos mal, o que é que nós pensamos? Pai, eu devia ter uma atitude diferente. É ou não é? Porque eu sou cristão. Ainda hoje de manhã aconteceu. Irritei-me com qualquer coisa e fiquei... Epa. Eu preciso ter uma atitude diferente. Eu preciso agir de forma diferente. Eu preciso de viver por outro caminho. Eu preciso fazer outra escolha. Estás-me a entender? Qual estilo é que eu vou viver? Por aquilo que os meus olhos veem? Por aquilo que me é agradável? Por aquilo que me é apetecível? Ou eu vou viver por aquilo que eu sei que é eterno? E escuta, é aqui que eu te estou a dizer nas coisas práticas do dia a dia. Eu vou escolher Jesus, eu vou escolher ser como Ele, a vontade dEle é boa, é perfeita, agradável, mesmo que a vontade dEle me vá contrariar. Mas escuta uma coisa, Abraão, será que Abraão não viu aquela terra cheia de erva? O que é que vocês acham? Será que Abraão não viu aquela terra cheia de erva ali, cheia de ervinha toda para o gado? Viu ou não viu? O que é que vocês acham? Sim? Escuta, mas o que é que ele preferiu escolher? Repara uma coisa que está implícita dentro do texto. Sabes o que é que Abraão disse? Espera aí, eu e tu somos homens de Deus. Eu e tu somos crentes. Eu e tu acreditamos no mesmo Deus. Eu não vou viver em contenda contigo. Eu não vou viver em briga contigo. Eu não vou viver com mágoa no meu coração contigo. Eu não vou viver com falta de perdão contigo. Eu não vou viver sem conseguir olhar nos teus olhos, sem conseguir abraçar-te. Eu não vou viver assim contigo. Então, se tu fores para um lado, eu vou para o outro. Porque eu confio no meu Deus. Foi um ato de fé. Abraão é o pai da fé. Sabes, tu és um homem de fé, uma mulher de fé. O meu convite nesta manhã, escolhe ser como Abraão. Romanos 12:2, a vontade de Deus é boa, é agradável e ela é perfeita. Mesmo que a primeira visão não pareça perfeita, no fim, a vontade de Deus é sempre perfeita. Sabes, as circunstâncias vão mudar. Hoje tens emprego, amanhã podes não ter. Hoje tens dinheiro, amanhã podes não ter. Hoje tens saúde, amanhã podes não ter. Mas uma coisa não muda. O amor de Deus. O perdão de Deus. A graça de Deus. Estás-me a entender? 2 estilos de vida. Para onde quer que tu fores, se mudares de nação, tu vais ter um desafio. Viver como Abraão ou viver como Ló. Se mudares de patrão, de circunstância, vais ter um desafio. Abraão ou Ló. Por qual deles nós vamos viver? Amém? Eu quero convidar-te para nós orarmos. Vamos ficar em pé. Eu quero abençoar a tua vida. Nós vamos partir do pão, partir do cálice, vamos ter a ceia. Mas antes eu quero orar contigo. Eu quero convidar-te Nós falamos hoje acerca de quem? 2 homens que representam o quê? 2 estilos de vida. E nós vimos que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Mas nós vimos que aquilo que é do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, o desejo de poder, de fama, de dinheiro, de reconhecimento, isso procede do mundo, não é perfeito, não é agradável. Os irmãos estão aqui comigo? Estás-me a ouvir? O que eu te quero convidar a orar agora
é para que tu decidas qual deles é que eu quero viver. Qual dos estilos de vida é que eu quero viver? Abraão ou Ló? Eu sei que tu queres viver como Abraão. O que eu te quero dizer é que Abraão não andou, ouviste com ouvidos de ouvir. Abraão não andou pela concupiscência da carne. Abraão não andou pela concupiscência dos olhos. E Abraão não andou pela soberba da vida. Abraão andou pela vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Abraão escolheu Jesus. Escolheu crer aquilo que ele ainda não via, mas que ele já esperava. Amém. Sabes, há coisas na tua vida que se calhar tu vais ter que abrir mão, vais ter que te negar a ti próprio para fazer a vontade de Jesus. Já alguém desejou alguma coisa muito, com muita força? Já alguém desejou? E depois teve que negar e dizer, não, eu não posso fazer. Já aconteceu isso com alguém? Negar a si próprio e escolher fazer a vontade de Jesus. Pode não parecer agradável, mas é perfeito. Pode não parecer o melhor, mas é bom. Estás-me a entender? Eu quero te fazer um desafio, um convite agora, antes de nós orarmos. Faz algo aí. Todos nós vamos fechar os olhos e vamos orar. Mas faz algo aí. Sai do lugar, joelha, deita, levanta, vem para a frente. Sei lá, para dizer, eu quero o estilo de vida de Abraão. Eu quero viver esse estilo de vida. Faz alguma coisa. Semana passada eu pedi-te, faz alguma coisa. Põe o forro do bolso para fora, usa o brinco ao contrário, faz alguma coisa. Mas essa alguma coisa quer dizer que tu estás numa disposição nova, que tu queres algo novo. E é isso que eu te quero dizer hoje também. Faz isso, usa o bolso para fora, troca a aliança de dedo, usa só um brinco, sei lá, faz alguma coisa para dizer, eu quero um estilo de vida novo. Amém? Fecha os teus olhos, começa a orar por isso. Pai de amor, eu coloco nas tuas mãos cada um dos teus filhos. Pai, eu oro, eu abençoo cada um. Senhor, nós damos-te graças porque a tua graça, o teu favor imerecido está sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque tu não desistes de nós. Senhor, várias vezes nós temos feito decisões e falhamos e erramos, mas nós sabemos que o Senhor não desiste de nós. E porque o Senhor não desiste de nós, isso enche o nosso coração de esperança para continuar, para avançar, para persistir, para continuar a crer. E, Senhor, é isso que eu oro por cada um. Que eles entendam e se lembrem de que a tua graça, o teu amor, o teu perdão está sempre com cada um deles. E que mesmo que falhem, o Senhor não desiste deles. O Senhor não desiste, mesmo quando eles errarem lá em casa, levantarem a voz com a esposa, com o marido. Senhor, tu não desistes de cada um deles. Pai, levantarem e se irritarem com os filhos, tu não desistes de cada um deles. Senhor, eu oro, Pai, para que eles se lembrem do teu amor, do teu favor. Para que eles se lembrem de que escolher a eternidade é sempre o melhor. Eu oro isso, Senhor. Oro, Pai, e peço que os sustentes, que os fortaleças. Obrigado, Senhor, porque a tua graça é com cada um deles. O teu favor imerecido é com cada um. E, Senhor Deus, ao escolherem viver o estilo de vida de Abraão, ensina-os, Espírito Santo. Obrigado, Santo Espírito, porque sabemos que tu estás connosco sempre. Essa é a promessa da tua palavra. E nós acreditamos que tu sempre estás connosco. Senhor, fortalece-nos, capacita-nos. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Quem crê diz amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos distribuir o cálice, o pão e o vinho. E a palavra de Deus diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, Ele tomou o cálice e, tendo dado graças, Ele o repartiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Obrigado. Obrigado. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, diz comigo, faço isto em memória de Cristo. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém, irmãos? Diz assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu quero declarar que eu sou grato e agradecido pelo teu amor, pela morte na cruz, pelo sangue derramado, pelo corpo martirizado. Obrigado, Jesus, porque no teu corpo, representado pelo pão, tu levaste sobre ti todas as minhas enfermidades, todas as minhas enfermidades. E pelas tuas pisaduras, eu fui naquela cruz sarado. Senhor Jesus, eu quero dar-te graças pelo cálice, porque o cálice representa o sangue que representava o preço que tinha que ser pago para poder liquidar todas as minhas dívidas, todas as minhas falhas, todas as minhas culpas. Obrigado porque o teu sangue era perfeito, era puro, imaculado, poderoso para me fazer mais alvo do que a neve. Obrigado, Senhor Jesus, porque tanto o pão quanto o cálice eu os tomo em memória de ti, para lembrar a alegria da salvação, da justificação, de que já não há condenação do pecado para mim. Eu fui liberto, eu sou livre de toda a condenação do pecado. Obrigado, Senhor Jesus. Eu celebro o teu nome, adoro o teu nome, e ao tomar deste pão e deste cálice, eu faço isto em memória do Senhor, para te louvar, para te exaltar, para te bendizer, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Vamos tomar. Já consagramos ao Senhor. Amém? Aleluia. Assim coma, assim beba do cálice. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós consagramos para ti, Senhor, em teu nome. E te louvamos. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. 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 Consagramos para ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.